Deus habita em nós? Qual é o fundamento da igreja? Somos templo do Espírito Santo? Não sabe? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a 8ª lição deste trimestre, a Igreja Eleita, que tem por título Edificados sobre os Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. Nós iremos fazer como sempre, eu não vou fazer a leitura dos textos, farei somente os comentários e você aí na sua casa, de onde você estiver assistindo, acompanhe, tá, da melhor maneira possível. E antes de nós entrarmos no assunto proposto desta lição, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você possa ser notificado de todo o conteúdo que nós colocarmos aqui e te pedir também, porque não custa absolutamente nada, deixe o seu like, tá? Faça o seu comentário, veja o nosso link lá na descrição e também compartilha esse vídeo com quem gosta de aprender, com quem gosta de EBD, compartilha esse vídeo com quem gosta de você, amém? Vamos lá para a nossa introdução e vamos começar falando sobre Efésios, né? Que é Efésios capítulo 2, que é o texto da nossa lição, das nossas 2 últimas ou 3 últimas lições. E Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, ele é a última seção desse capítulo e aqui nós encontramos 3 imagens usadas pelo apóstolo Paulo. Ele fala aqui sobre uma nação, ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre santuário. E nós também trataremos do maior edifício espiritual edificado por Deus, que é a igreja, constituída de gentios e judeus que foram aproximados por meio de Cristo na cruz do Calvário. Esse edifício ele foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular Jesus Cristo. E ele mesmo disse em Mateus 16, versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não fala de Pedro, ele está falando dele. Portanto, a fé cristã ela é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isto é, a pedra principal. Primeiro tópico, ele fala sobre um edifício espiritual e tem o primeiro ponto, o santuário judeu. O santuário judeu foi um tipo, uma sombra de pessoa e da obra de Cristo. Cada detalhe do santuário apontava aspectos da pessoa e ministério do nosso Senhor Jesus. Nós estudamos sobre isso durante um trimestre inteiro, no segundo trimestre do ano passado. Tudo no santuário falava sobre Jesus, mas ele não se relacionava com os utensílios, pois a intenção dele sempre foi de se relacionar com as pessoas, com o povo que ele separou para si. O problema é que o povo não entendia isso a ponto de Deus falar com Jeremias para repreender os idólatras de Judá, porque eles se consolavam mediante a repetição, uma constante repetição de palavras, por exemplo, em Jeremias 7, versículo 2, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, eles se garantiam no templo. Então, por causa dessa conduta ímpia, Deus ele destruía o símbolo da sua presença, que era o templo. Por quê? Porque o povo achava que Deus estava só no templo e Deus queria estar neles. E o povo estava idolatrando o templo e esquecendo de que Deus queria mesmo era se relacionar com eles. Então Deus destrói o templo para que eles possam entender que o templo não era um amuleto, não era coisa de sorte, não, mas que Deus era o Senhor do templo e Deus queria se relacionar com eles. Deus até mesmo disse para Jeremias que não adiantava ele orar por Judá, porque Deus não o atenderia. A única esperança que eles tinham era de endireitar os seus caminhos, ou seja, de trazer à consciência a verdadeira essência do porquê o templo estava ali. Na época de Jeremias, o povo cometia todo tipo de pecado. E depois eles vinham ao templo e apresentavam-se a Deus e deste modo eles se enganavam, crendo
que estavam seguros por conta do amor que Deus tinha. Eles acreditavam que Deus jamais permitiria que o templo e a cidade de Jerusalém fossem destruídos. E infelizmente existem na nossa atualidade essa falsa teologia, crentes que vivem em desobediência a Deus e à palavra e julgam-se seguros porque creem na doutrina, por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre. Ou na questão de Deus, ele só é amor, Deus é o Deus bonzinho de amor. E isso aí, eles na linguagem de Jeremias estão confiando em palavras falsas, palavras enganosas, que não são proveitosas para nada. Portanto, o compromisso de Deus não é com os símbolos, monumentos ou ícones, mas com todos os que guardam a sua palavra e obedecem os seus mandamentos. Então o compromisso dele é conosco, os fiéis, aqueles que servem a Deus. Então sirva a ele, que ele terá prazer em ter um compromisso conosco. Vamos para o segundo ponto, o santuário cristão. Paulo ele fala que o propósito desse templo é ser a habitação de Deus. O templo feito por mãos humanas não pode conter a Deus. Isso aí Salomão ele disse lá em 1 Reis, no capítulo 8. Mas é interessante que o templo humano não pode conter a Deus, mas ele habita em pessoas santas e pessoas que ele faz aliança. Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito, em Efésios 2, 22. Ele também escreveu aos cristãos de Corinto, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, a obediência e a adoração a Deus são condições para que possamos ter a presença de Deus. Hoje a igreja, em cada um de nós, hoje a igreja somos nós, cada um de nós somos membros. Estamos vivendo, por exemplo, um momento onde nós devemos ser realmente templo. Nós estamos congregando, nós estamos nos ajuntando nos templos e nós devemos ser essa igreja cada vez mais. Somos o tabernáculo, somos a tenda móvel, o templo que anda, a igreja viva. Nós somos isso, o templo do Espírito Santo. Esse edifício ainda não está completo, mas está crescendo para ser um santuário totalmente dedicado ao Senhor. No céu, nós seremos definitivamente completos. Então, nós devemos entender isso, devemos crer nisso e buscar ser isso, buscar ser a essência de Deus. Então, isso é muito importante para nós como Igreja de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, para você que é uma novidade aqui no canal, você que tem alguma dúvida sobre a lição e não sabe de repente onde perguntar ou fica com vergonha de colocar aqui nos comentários, vai subir aqui do ladinho aqui um QR Code e nele, através dele você pode apontar a câmera do seu celular e ir direto para o nosso link lá no WhatsApp, onde nós estaremos tirando todas as suas dúvidas. Ele vai ficar aqui a partir de agora, tá? E durante toda a aula, no momento que você quiser e achar que está com alguma dúvida, vai lá, acesse o nosso link e entre em contato conosco para a gente sanar todas as dúvidas. Ponto 3, a pedra angular. A pedra angular ela é interessante porque nas construções antigas, feitas com pedras, uma dessas pedras ela era colocada com a mesma função que possui hoje as colunas nas estruturas dos edifícios e das casas. Ela era uma pedra muito forte, ela era utilizada como pedra angular. Essa pedra não era qualquer pedra. Ela era cuidadosamente escolhida, ela era cuidadosamente selecionada e ela deveria ser talhada no tamanho e no formato correto para ser a pedra angular. A pedra angular é a pedra que recebe o maior peso do edifício e tem o dever de sustentá-lo. Esse tipo de pedra também era usada na construção de arcos e era a pedra central que mantinha toda a estrutura unida na forma correta com a força necessária para suportar pesos e sem a possibilidade de cair. Para um cristão, Jesus Cristo é essa base fundamental na qual se assenta, na qual se firma toda a construção da igreja formada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus.
Então não é qualquer pedra, não é qualquer coisa, não é qualquer, pega qualquer coisa ali e bota como fundamento. Não, Cristo é o nosso fundamento. E através de Cristo, através dele, nós veremos no próximo tópico, no próximo ponto, através dele, nós nos fundamentamos e crescemos. Tá? E essa pedra angular, existem relatos históricos de pedras fundamentais assim, de 10 metros, de 12 metros. Então eram pedras grandes, pedras fortes e resistentes mesmo, para suportar toda a estrutura que viria depois dela. Né? Então vamos lá para o quarto ponto, que fala sobre Cristo, a pedra principal. Eu acabei de falar que Cristo, ele é a base, ele é o fundamento. E Cristo, ele é aquele que dá unidade e dá solidez. Então é importante nós entendermos isso, porque essa pedra ela é fundamental na construção e ela é usada como uma figura em Isaías 28, versículo 16, para alguém que seria colocado em Sião. Em Atos, no capítulo 4, versículo 11, Pedro ele apontou que essa pedra era Jesus Cristo, que foi rejeitado, mas na verdade era a pedra angular, a principal da obra que Deus estava fazendo. Quando a Bíblia ela, então usa o termo pedra angular aplicado a Cristo, ela está destacando a posição exaltada de Jesus, a sua grandeza, a sua primazia, a sua importância fundamental. Sem ele, nenhuma construção existiria, nenhuma obra de Deus seria devidamente realizada e não haveria qualquer esperança para os povos. Além do apóstolo, o próprio Jesus destacou que ele era essa pedra angular, quando ele contou a parábola dos lavradores maus, que está lá em Lucas capítulo 20, e Jesus destaca que a pedra angular é a pedra mais forte, a pedra que sustenta toda a construção. Também a pedra indestrutível, ou seja, qualquer pedra que caia sobre ela se quebrará. Os apóstolos, eles também eram pedras, nós somos pedras. E nessa construção da igreja que estava sendo feita por Deus, nós somos parte dela, mas Cristo, somente Cristo, ele é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que sustenta tudo e a todos. Então, não há quem diga com outros ensinos, com outros ensinamentos, dizendo até mesmo ser mais importante que Cristo, dizendo que ele não é importante. Não, isso não existe, não tem fundamento nenhum. Cristo é a base, Cristo é o que sustenta, Cristo é o tudo. Ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Vamos lá para o segundo tópico, e o segundo tópico que fala sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e o primeiro ponto que fala sobre o conceito dos apóstolos. O termo grego apóstolos, ele significa literalmente enviado ou mensageiro. E ele vai ser colocado nas Escrituras pela primeira vez no Novo Testamento, em Mateus capítulo 10, versículo 2, quando o Senhor Jesus Cristo é reconhecido como um apóstolo, tendo sido ali um modelo para os 12, assim como também para Paulo, qual foi escolhido depois por Deus para ser apóstolo entre os gentios. A partir ali do dia do Pentecostes, os apóstolos eles assumiram a proclamação do Evangelho. Eles assumiram a distribuição, vamos colocar assim, do Evangelho para o mundo e tornaram-se, juntamente com os profetas do Novo Testamento, o fundamento da igreja. Com o termo apóstolo, ele significa enviado, mensageiro. Esse dom ele permanece na igreja de hoje, porém com uma conotação estritamente missionária, distinguindo os cristãos separados por Deus para a tarefa, por exemplo, missionária. Tá? Então, ele capacita-os a fundar e consolidar igrejas por meio de missões culturais ou transculturais. Assim, o termo apóstolo, em sentido secundário ou extensivo, ele é sinônimo do termo missionário. Tá? Então, os missionários que as igrejas têm hoje, eles são os apóstolos de antes, que têm essa missão de levar a palavra. Eles são enviados para isso, para proclamar o Evangelho, fundar igrejas, criar ali solidez, estrutura no meio dos povos onde eles estão ministrando a palavra do Senhor. E é muito bom a gente enfatizar aqui que o dom de apóstolo, quando fala lá que uns são para pastores, apóstolos, doutores, mestres, quando fala disso, o dom de apóstolo, que ali não tem nada a ver com os títulos que se tem dado na atualidade, com a questão da hierarquia, né? Pastor, bispo, apóstolo, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com os apóstolos que nós conhecemos
pela televisão. Não tem nada a ver. O apóstolo aqui é o missionário, aquele que é enviado, aquele que é lançado para fazer a obra e a vontade do Senhor. Então, essa é o real conceito de apóstolo. Tá? Vamos para o segundo ponto, que fala sobre a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era os ensinamentos de Jesus. Tá? A doutrina é ensinamento e essa dos apóstolos eram os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus havia ensinado para eles, eles estavam replicando, eles estavam falando novamente, ensinando. Eles foram mensageiros originais, eles eram testemunhas e representantes autorizados do Cristo, daquele que foi crucificado na cruz do Calvário. Foram as pedras fundamentais da igreja e a sua mensagem ela se encontra nos escritos do Novo Testamento como um testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido por todas as épocas. Os apóstolos fizeram questão de conscientizar cada irmão que eles deviam viver cada palavra que Jesus havia ensinado. A propósito, as palavras de Jesus sempre foram o centro de seu ministério. Tudo girava em torno de suas palavras. Aplicar a sua palavra era tido como quem constrói a casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as palavras, aquele que escuta. Então, aquele que constrói sobre a areia é aquele que não dá crédito às palavras de Cristo. É aquele que não valida de verdade aquilo que Cristo falou. A doutrina dos apóstolos nada mais é que os ensinamentos de Cristo. E por que a doutrina dos apóstolos? Porque eles eram ali os originais, aqueles que ouviram primeiro e passaram adiante, passaram para nós, até que chegou a nós, passaram adiante até que chegou, nos encontrou e faz efeito até os dias de hoje. Isso que é o mais legal, o mais lindo, o mais impactante da mensagem de Cristo, é que ela não perde o efeito. Hoje ainda ela faz o mesmo efeito, ela surte a mesma intenção, o mesmo impacto, que é de transformar, que é de libertar, que é de curar, que é de salvar. Os apóstolos passaram, mas os ensinamentos permanecem, ou seja, os ensinos são muito maior do que o ensinador, tá? Então vamos lá agora para o terceiro ponto, que é o testemunho dos profetas. Nesse ponto aqui existe uma batalha teológica para saber se os profetas mencionados aqui são os do Antigo ou do Novo Testamento. E por mais importantes que os apóstolos e os profetas fossem, não foram eles, tá? Mas a revelação divina por eles ensinada. Pois eles falavam com a autoridade e respeito da palavra de Deus para a igreja, e isso é o que forneceu o fundamento. A pedra angular, ela que é Cristo, ele estabeleceu o fundamento, ele ajustou a edificação e o santuário, que somos nós, dedicado ao Senhor. Em resumo, para a gente poder já fechar esse ponto aqui e encaminhar para o terceiro tópico, a base da igreja é a pessoa de Cristo, conhecida através da palavra de Deus, que deve ser pregada pela igreja, sob a revelação do Espírito Santo. Então, eu não vou ficar aqui discutindo sobre o profeta se é do Novo ou se é do Antigo Testamento, porque isso aí não interessa para nós hoje, tá? Mas a gente precisa entender que, independente disso, Cristo é a base, tá? E é através disso que nós vivemos e pregamos a palavra do Senhor. Terceiro ponto dessa lição, terceiro tópico dessa lição, edificados para a morada de Deus. O primeiro ponto é um edifício bem ajustado. Aqui nós temos um conceito muito importante, que é a expectativa de que Deus e todos os crentes em Cristo cresçam e amadureçam, atingindo assim a maturidade espiritual, conforme nós encontramos em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edifício do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse crescimento dos crentes, ele vai cooperando para a edificação do edifício espiritual, que é a igreja de Cristo. Para a gente poder ilustrar melhor essa questão da harmonia que gera crescimento, vamos ler em Efésios capítulo 4, versículo 15, 16, que diz: Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça.
ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, a harmonia, segundo o texto bíblico, é representada pelo amor, demonstrado, levado cada membro desse edifício a realizar sua função para ajudar os outros membros a crescer e se desenvolver, tá? Então, um corpo bem ajustado, a gente até lembra daquele louvor, né? Somos todos assim bem ajustados, totalmente edificados, unidos, vivendo em amor. Ou seja, porque essa união, essa força, esse amor que faz essa edificação através do nosso crescimento, porque aquele que está crescendo, ele ajuda os outros a crescer. Então, tudo isso mediante o quê? Mediante a palavra, mediante os ensinos, mediante a graça, mediante o amor de Deus. Tá? Então vamos lá para o segundo ponto, que fala sobre templo santo no Senhor. Esse edifício feito de material vivo, que somos nós, ele é descrito como um templo santo no Senhor. Ou como diz na Bíblia Almeida Revista Atualizada, o santuário dedicado ao Senhor. A palavra que Paulo ele emprega para templo não se refere ao átrio exterior, mas ao santuário interior. Não se refere aos arredores, mas ao templo em si. Paulo ele tinha em mente que o edifício principal do templo, ele tinha em mente onde estava o Santo dos Santos, porque ele sabia que era ali que Deus se manifestava e ele entendia que hoje Deus se manifesta em nós. Deus ele habita em sua igreja e crentes, judeus e gentios formam um santuário vivo onde Deus vive e onde manifesta a sua glória, que somos nós, em nós. E esse templo, ele deve ser santo, ele é separado do mundo e dedicado a Deus para os seus santos propósitos. Ou seja, nós somos o lugar de habitação de Deus e nós devemos ser separados do mundo, totalmente dedicados para viver os propósitos de Deus. E como um santuário santo, a igreja, que é um centro de onde acende o louvor e a adoração a Deus por meio da pessoa de Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos o lugar da habitação de Deus. Nós somos o templo santo, separado, dedicado para o propósito de Deus. E somos também aquele que dá o louvor, que dá a glória a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele continua a falar sobre esse santuário, sobre o templo santo, dizendo que nós, somos dedicados ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele é o nosso manancial de santidade. Posicionalmente, os seus membros são santos por meio da união com ele. Antes, nós éramos perdidos. Hoje, nós somos amados, guardados nele. Então, somos santos também através dele. Tá? Vamos para o terceiro ponto, que fala sobre morada do Altíssimo. E é interessante porque o lugar santíssimo, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão, ele representava o local da manifestação de Deus e o acesso a ele estava vetado a pessoas comuns. Apenas o sumo sacerdote podia entrar lá uma única vez ao ano e ele devia entrar para oferecer sacrifício. Hoje, a presença de Deus se manifesta em nós, como eu acabei de falar no ponto anterior. Nós que somos servos, pois somos o templo santo do Senhor. Quem ama a Deus e guarda a sua palavra tem a promessa de que ele virá habitar em nós. Como diz lá em João, capítulo 14, versículo 23, que nós fizemos uma leitura lá no início, que diz que Jesus ele vai responder dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, nós cristãos que amamos e obedecemos a Deus, nós temos o privilégio de desfrutar dessa graça, dessa maravilhosa oportunidade de ser morada de Deus. Tá? Então, valorize isso, não despreze essa tão doce oportunidade que você tem de fazer parte de algo tão lindo que é ser morada de Deus. Bem, chegamos na nossa conclusão. E a gente pode perceber que a obra de Deus ele é muito grande e que através do amor dele, ele realizou em nós
algo tão grande que nós não tínhamos nenhuma esperança. O capítulo 2 de Efésios, ele começou descrevendo nós, os gentios, como mortos, depravados, incircuncisos, diabólicos, desobedientes, fora da promessa e sem esperança. E ele vai encerrar o capítulo 2 terminando com os mesmos gentios, conosco, a igreja do Senhor, purificados de toda culpa e imundície, constituído como uma morada de Deus no Espírito. Nós podemos aqui de forma sintética, assim, apresentar os gentios em 4 pontos distintos. Nos apresentar, na verdade, como da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do túmulo para o trono, da separação para a reconciliação, da morada de demônios para a morada do Altíssimo. Glória a Deus, porque Ele nos amou e a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia tem sido dispensado a todos nós. Então, que você guarde isso, que essa lição tenha falado ao seu coração e que você tenha entendido que você é morada do Espírito, você é templo do Senhor. Tá? Cristo é a base, Cristo é o fundamento. Através dele todas as coisas acontecem. Se tirar Cristo, não existe mais nada. Tá? Então, entenda isso, viva isso e valorize. Que a sua vida seja abençoada, que você tenha uma ótima semana. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém?